Regras são feitas para serem quebradas, igual prédios ou pessoas. Cadê a porra do Ilume Trouxa? Cadê o Ilume Trouxa? Que fica me pedindo pra ver Lore, o joguinho de fada, 24 horas por dia. Fala, meu amigo lúdico, Fala, meu tudo amigo. belezinha? Aqui é o Alessi e seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico. Mano, bora pra mais um vídeo de história explicada. Dessa vez, aproveitando que eu contei sobre a Oriana, né, antes que era de Piltover e Zaun, as duas cidades ao mesmo tempo que ela pertencia, e também teve uma galera que pediu bastante nos comentários, então hoje a gente vai falar da Agente do Caos de Runeterra. Eu vou contar até... Acabou o tempo! História da Jinx explicada. O gatilho desenfreado que toca o foda-se em Piltover. Beleza, Lésios, calma aí, pô. Já deixa seu like bem explosivo e bora! É muito interessante a origem da Jinx porque ela não tem exatamente uma origem, ela tem várias origens. Ninguém sabe ao certo de onde ela veio, então existem muitas lendas urbanas e também contos populares sobre ela. Ela tem uma certa fama, uma certa relevância em Piltover e Zaun, todo mundo tem um certo medo do que é a Jinx e por isso existem muitas especulações, né? Ela realmente se torna uma lenda. Acha que eu sou louca? Você devia conhecer a minha irmã. Assim como o Coringa, né? Exatamente o Coringa da DC contra o Batman. Existem várias origens do Coringa. No filme do Batman do Heath Ledger, o Coringa eles dão várias origens da história dele, né? De como ele conseguiu aquele corte na boca. E também nos quadrinhos já tiveram várias origens diferentes pro Coringa. Existe uma origem que as pessoas podem acreditar como sendo a original, que seria a da Piada Mortal, aquela HQ em que dá a origem do Coringa como foi um cara que teve um dia péssimo, muito traumatizante. Também tem outras origens, como ele cair num tonel químico que deixou ele todo pintado, né? Que mudou a cor da pele dele, do cabelo dele, e ao mesmo tempo enlouqueceu ele. E também até pouco tempo teve uma origem muito louca em que o Batman conseguiu descobrir de que eram 3 Coringas ao mesmo tempo. Eram 3 pessoas usando a mesma identidade de Coringa. Enfim, então nunca se sabe qual que é a verdadeira origem do Coringa. E o Coringa é o agente do caos. E a Jinx é a mesma coisa. Ela é o agente do caos e tem várias origens. Quem precisa de motivos? Então, dentro dessas especulações, alguns dizem que ela era uma jovem que fazia parte de um bando e que se meteu com as pessoas erradas e ficou traumatizada por uma morte ou 100 que ela teve que matar ou teve que vivenciar aquelas mortes. Também ela pode ter sido abusada por inimigos, de repente foi sequestrada, talvez, tenha virado refém e prisioneira, passada por algum momento traumatizante desses. Tem a especulação de que ela pode ter enlouquecido por causa dos vapores do sumidouro de Zaun, e eu preciso explicar o que é o sumidouro. O sumidouro, ele é o nível mais baixo das camadas de Zaun, no fundo do poço, assim, o fundo do esgoto. Zaun já é toda poluída, porém o sumidouro é o lugar mais poluído possível. Ele seria não só o lugar mais poluído de Zaun, mas poluído de Runeterra inteira, né? Não existe um lugar mais tóxico do que o sumidouro. E portanto também, além do lugar mais podre, é o lugar mais pobre de Zaun. Zaun é a segunda cidade mais evoluída tecnologicamente, né? Ela é subordinada de Piltover praticamente, porque ela se alimenta basicamente dos restos de Piltover, do lixo de Piltover, de todo o resíduo que escorre de Piltover vai pra Zaun. Os Zaunitas aproveitam disso e fazem a sua própria tecnologia e evoluem e desenvolvem sua cultura ao redor disso. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre Piltover e Zaun, mas a princípio o que é importante saber é que a gente pode classificar as classes sociais de Piltover e Zaun com base na altura mesmo, na altura física, geográfica de Piltover e Zaun, porque Piltover fica acima de Zaun. Eles são um grande desfiladeiro, é um desfiladeiro enorme, onde Piltover fica na superfície, que é o topo de desfiladeiro, e daí Piltover então é onde ficam as pessoas mais ricas do mundo, e daí começa a descer, as classes sociais vão baixando um pouquinho. Pô, tem um filme no Netflix que tem relação com isso aí. Baixando, até chegar em Zaun, que é onde todo mundo é basicamente periferia, sabe? Todo mundo é pobre. Mas ainda assim vai baixando e vai piorando, até chegar no sumidouro, que é onde fica a população mais pobre e que mais sofre de saúde, e que também é onde nasceram os principais campeões de Zaun, porque eles tiveram que ser muito criativos, A Jana é de Zaun? Zaun, Singed, Warwick, Zack, Echo, Twitch, Blitz, Doutor Mundo, Jana. Como raios a fadinha do vento foi parar ali? Como? tiveram que evoluir e tiveram que Não tem nada a ver.
sobreviver e sofreram traumas. Então, por exemplo, o Warwick, quando o Singed conseguiu capturar o Warwick e fez um experimento no Warwick, e daí o Warwick ele acabou morrendo, o Singed tentou se livrar do corpo do Warwick, jogando o corpo no sumidouro de Zaun. E daí lá é que o Warwick conseguiu sobreviver, voltou a bombear a toxina que o Singed tinha criado nas costas do Warwick, e daí o Warwick voltou e teve a transformação em que ele era um ser humano e se transformou num lobisomem, né? Lobisomem entre aspas, porque não é exatamente isso. Eu me tornei o monstro que sempre fui! Também é no sumidouro, onde fica a prisão do Urgot, onde ele sobreviveu. Também é onde o ratinho, ele recebeu uma mutação genética, né? E ele se transformou nesse rato humanoide gigante. Quero ver Gigante tu me explicar da Jana agora. Eu acho que, na verdade, ele deve ter a altura de um Yordle, mais ou menos. Mas então, pra um rato de verdade, se comparar, isso até que é bem grande, né? Espetinho de esgoto pra todo mundo! E é onde o Zacarias nasceu, surgiu, evoluiu, apareceu, sei lá. Porque ele era um lixo tóxico que foi se concentrando de tal maneira até que ele conseguiu vida. Ele se tornou senciente. Foi um lixo tão concentrado, tão complexo, que conseguiu ganhar vida. Mamãe sempre me disse que eu era grande pra minha idade. Eu ainda vou fazer um vídeo de cada um desses campeões. E ainda continuando com as origens da Jinx, como uma referência a essa possibilidade de enlouquecimento por causa do sumidouro de Zaun, das cinzas que evaporam ali, dessas toxinas, na lore do Victor fala de um evento tóxico no sumidouro e de ter transformado centenas de pessoas do distrito industrial em psicopatas insanos. Então, você não explicou a Jana, a partir desse evento é que tenha vindo a Jinx. Mas ainda também, alguns mais velhos de Zaun, eles ainda falam de uma jovem que pode bater com a descrição da Jinx, que era de uma menina doce e estudiosa, inventora de grandes ideias, mas que ela nunca teve muitos amigos e acabou tendo um fim trágico. Fala, Não Mucidas. explica qual que é esse fim. Pode ter sido o sumidouro, como pode ter sido qualquer outra coisa, mas o interessante é que a descrição bate, porque só alguém muito genial seria capaz de projetar e fabricar armas tão potentes como a Fishbones e a Pau Pau, ou mesmo explosivos coloridos que picham a cidade, como a Jinx faz. Justamente por causa desses traumas, é que existe uma certa relação em que ela enxerga que a arma dela seria o lado certinho da Jinx, em que ela tá buscando um refúgio para ela voltar a ser uma menina normal. As interações da Jinx deixam a entender isso. Ei, Fishbones, você acha que podemos quebrar tudo pra sempre? Não, você deveria comprar uma casa e economizar para a aposentadoria. Como é que as pessoas fazem isso? Estou tentando me importar, mas não consigo. Também existe um possível passado da Jinx, que é dela fazendo parte de uma gangue chamada Crianças Perdidas, que é a gangue do Echo. Até porque nas lores existe essa relação do Echo com a Jinx. E o Echo também vai ganhar um vídeo específico só pra ele. Tive uma quedinha, até você falar com a sua arma. E também há quem diga que a Jinx sequer é humana, que na verdade ela é um espírito vingativo do caos, um agente do caos, igual ao Coringa, tá ligado? Que veio causar destruição pra Piltover, pra vingar os milhares que morreram quando Zaun afundou e se tornou tão pobre, se tornou tão subordinada de Piltover. Então o que eu quero aqui é mostrar que existem várias origens e nenhuma delas é certa. Pode ser uma dessas origens, pode ser todas, pode ser só algumas. Tudo isso foi feito para que a Jinx realmente represente o caos, né? Você não está rindo. Mas a primeira aparição da Jinx diz que foi na Noite da Ladinagem, que é um evento anual, que a galera tem muito medo, inclusive, em que os jovens de Piltover, eles pregam peças nas suas famílias e nos seus vizinhos. Ladinagem. Como se fosse um Halloween, ou então aquele filme The Purge, Uma Noite de Crime, em que as pessoas se matam, né? Daí, nessa primeira oportunidade pra tocar o terror daquele jeito bem zoeiro que a Jinx tem, ela bloqueou pontes e ruas e trocou o nome das placas das ruas pra confundir os cidadãos, pra ela causar o caos na organização da cidade. Enfim, tocou o foda-se e ficou bem feliz com o resultado, tá ligado? Um ótimo começo! Daí, a polícia de Piltover acabou dando o crédito pra todo esse desastre pra uma gangue de químicos zaunitas. Então, a Jinx ficou meio zoada da cabeça que ela não curtiu de outra pessoa ganhar o crédito no lugar dela pelos feitos dela, tá ligado? Daí, ela começou a causar mais treta, só que escrevendo o nome dela, pichando o nome dela, fazendo com que ela aparecesse na cena do crime e então ficasse famosa às custas do terror que ela causa. Eu fiz isso acidentalmente de propósito. E as brincadeiras dela foram ficando cada vez mais insanas e mais perigosas. Alguém tinha que deter essa mulher. O que tem de errado com um massacrezinho? Ela usava muitos explosivos e não se importava com o resultado, com as consequências, se alguém ia morrer ou não. E ela estava causando um grande prejuízo histórico, né? Porque artes, obras-primas, quadros, enfim, de uma maneira bem estratégica, ela atacou a cultura e o intelecto de Piltover. Ela fez com que o patrimônio de Piltover fosse destruído. É muito mais interessante do que simplesmente roubar alguém, tirar o dinheiro de alguém. Não, ela tá tirando uma coisa que não tem volta, tá ligado? Você quebrar um monumento, você destruir um museu, isso é uma coisa que não é calculável o prejuízo. Então, realmente, as consequências dela eram praticamente incalculáveis. Sempre quis deixar minha marca.
mas não brilhante assim. E no meio dessa treta toda, Ou seja, ela começou a provocar uma policial só uma que ajudava doida muito mesmo. a Caitlyn, porque a Caitlyn, ela é a xerife de Piltover, né? E tinha uma Gosta de agente causar. que ajudava demais a Caitlyn, que era a Vi. E a Jinx sempre citava o nome da Vi nas pichações que ela fazia pela cidade. Você vai me perseguir, mãozuda? Vi é de idiota. Uma coisa que em Runeterra ninguém sabe, só nós invocadores sabemos, é que a Vi e a Jinx são irmãs. Acha que eu sou louca? Você devia conhecer a minha irmã. Possivelmente as duas é que tiveram algum passado, como as crianças perdidas junto com o Echo, né? E com o passar do tempo, elas se separaram, cada criança perdida seguiu o seu caminho, e a Vi foi se tornar uma policial, e a Jinx foi se tornar o oposto da Vi. Lá vou eu salvar o dia, ou acabar com ele. Num desses desastres que a Jinx causava, ela destruiu um casamento, que é a história que se conta no conto A Penetra, da Jinx. E também nos quadrinhos Ziggs e Jinx pintando 7, é quando a Jinx ela encontra pela primeira vez o Ziggs. O Ziggs, na verdade, ele é um aluno do Heimerdinger. E daí o Heimerdinger e o Ziggs, eles estão lá vendendo as suas coisas. Que rolê como se fossem aleatório, humanos, hein? né, se disfarçando de humanos, porque quase nenhum humano viu um Yordle presencialmente. Os Yordles, eles têm como se fosse tipo uma poção polissuco, em que eles se disfarçam de humanos, na presença de outros humanos, né? Mas aí nesses quadrinhos, o Ziggs, ele encontra a Jinx e os dois vão tocar o terror em Piltover. Alguém tem um isqueiro? É bem legal esse quadrinho porque mostra que o Ziggs, ele tem um certo senso de sanidade, né? Ele não é completamente maluco que nem a Jinx, porque a Jinx é completamente inconsequente, já o Ziggs não é tanto assim. Daí ele até fica com um pouco de medo da Jinx, mas acaba curtindo toda aquela zoeira que a Jinx causa. Mas até que um dia... a Jinx... Mas até que um dia, depois que... Porra... Tá, agora sim. Mas até que um dia, depois que a Jinx já tinha feito toda a sua Humor reputação, e ela piadas. decidiu que ia fazer o pior de todos os desastres, em que ela ia acabar de vez com a fortuna de Piltover. Ela ia explodir os cofres elípticos, que são os cofres, o banco principal, onde ficam os tesouros de Piltover, das famílias mais ricas de Piltover. Óbvio que ela não ia roubar o lugar, né? Ela ia destruir o lugar mesmo. Ela ia tentar, sei lá, com explosivos, ela ia derreter o ouro que tivesse lá dentro, qualquer patrimônio que tivesse lá dentro. Bem como o Coringa faria mesmo, tá ligado? O Coringa, ele toca fogo em dinheiro, ele tá nem aí. Ele só quer ver o circo pegar fogo mesmo. E a Jinx ia fazer isso. Tadinha, Davi. Deve estar morrendo de vontade de me socar. Então já foram avisados antecipadamente pela Jinx, a polícia ela começou a se organizar pra tentar impedir a Jinx de fazer essa desgraça. E ninguém acreditava de que a Jinx ia realmente aparecer naquele dia nos cofres elípticos e fazer o seu plano, tá ligado? É mais legal quando eles tentam revidar. Mas a real é que a Jinx ela já tinha se escondido muito antes, várias semanas antes, dentro do cofre, e ela só esperou pelo dia em que ela prometeu que ia fazer a parada. Tô fazendo certo? Então quando tava aquele silêncio, todo mundo achando que não ia acontecer nada, acontece uma explosão dentro do cofre, em que impede, inclusive, a polícia de poder acessar o cofre por causa dos escombros. Então a única que conseguiu chegar até o fundo do cofre foi a Vi, com suas manoplas, né, com suas manoplas Hextech. E lá a Vi e a Jinx começaram a lutar. Eu estou aqui, mãozuda. Eu tenho 5 motivos pra você calar a boca. Uma hora você morre. Se eu quisesse sua opinião, eu tirava na porrada. Quem tava fora só conseguiu ouvir os barulhos, as explosões, as porradas que a Vi dava nas paredes, né? Até que tudo cedeu, acabou desabando sobre as duas, e a Caitlyn achou que as duas tinham morrido, né? Mas um tempo depois, a Vi conseguiu se salvar, saiu dos escombros, e achou que a sua irmã tinha morrido, mas ela notou uma pichação, uma última pichação, que não tinha ali antes, um sinal de que a Jinx ainda estava viva, e que ia continuar tocando o terror em Piltover. Você recebe uma bala, você recebe uma bala, todo mundo recebe uma bala. Meus brinquedos são os melhores. E assim a Jinx, ela acaba se tornando meio que uma heroína dos Zaunitas. Os Zaunitas mais malandros, os Zaunitas mais rebeldes, acabam se inspirando na lenda Jinx, esse ser que aparece, toca o caos e depois desaparece, e isso influencia a surgir cada vez mais gangues de químicos e criminosos Zaunitas, buscando sempre criar peças satíricas que desafiam as autoridades, e que de certa forma, isso traz liberdade para os mais pobres. Não se sabe se esse era o objetivo da Jinx realmente. O que ela quer da vida ainda é um mistério, mas uma coisa é certa, enquanto a Vi ainda estiver caçando pela Jinx, a Jinx vai estar causando as suas desgraças. Olha pra mim. Ah, Um história demônio com um meio propósito. chalbras, hein?